Exploramos o conceito de inteligência artificial e sua relevância no aprendizado e na nova área dedicada à sua administração. Porém, as IAs têm uma diversidade de tipologias, cada uma representando um âmbito à parte. As inteligências artificiais de texto, também chamadas de grandes modelos de linguagem, são um tipo de IA de rede neural enriquecida com um vasto conjunto de linhas. A partir dessa alimentação de dados, conseguem entender a fundo a linguagem. Em grande parte, não compreendem o panorama geral e lhes falta a visão completa, vamos dizer, mas entendem cada conceito de forma individual. Essa limitação é a causa de dificuldades na geração de textos coerentes muito grandes. Qual é a quantidade de texto que pode registrar e usar com eficácia como contexto para gerar um novo conteúdo de maneira coerente? Varia conforme o modelo. Aparentemente, a Ada trabalha com cerca de 2.000 tokens, o equivalente a quase 1.500 palavras em inglês, enquanto o DaVinci alcançou uns 4.000 tokens, aproximadamente 3.000 palavras em inglês. No caso do GPT-4, parece ter duas versões, uma com capacidade para registrar 8.000 tokens e outra para 32.000 tokens, cerca de 6.024.000 palavras em inglês. Por isso, atualmente as IAs de texto permitem a geração de artigos de blogs decentes, mas não têm capacidade para gerar romances coerentes. Também têm sérias limitações para trabalhar com qualquer recurso estilístico e relacionado aos significantes, rimas, acrósticos, acrônimos, etc., pois se considera apenas os significados. Por que é útil saber disso? As instruções devem ser dadas de preferência na mesma etapa e de forma precisa. A previsão é que versões futuras abordem esse inconveniente. Afinal, a transição do GPT-3 para o GPT-4 dobrou a capacidade de memória de tokens ou a multiplicou por 8 na versão de 32.000 tokens. Aí está o esforço da engenharia de prompts. A geração de textos por parte das IAs se baseia em cálculos de probabilidade respaldados pelos conteúdos anteriores, mas a quantidade de texto que podem considerar é limitada. Quanto menos contexto disponível, mais dificuldades para obter uma resposta adequada. Porém, se o contexto for muito grande, haverá problemas para manter a coerência. Quando o contexto é insuficiente, a IA pode desviar do tema rapidamente. A capacidade de manter a coerência no texto produzido aumenta de modo proporcional à quantidade de memória textual disponível. Com apenas 3.000 palavras, a coerência mantida é insuficiente para alcançar certos objetivos. Basicamente, quero que entenda que as IAs de texto geram conteúdos de forma probabilística. A partir de um texto de entrada, a IA infere quais são as palavras mais adequadas para terminá-lo. A amplitude de probabilidade influencia tanto a originalidade quanto a propensão ao erro em relação inversa. É por isso que, ocasionalmente, a geração de respostas não funciona diante de uma pergunta simples, mas, ao solicitar um processo passo a passo, a IA consegue apresentar a resposta correta. Esse tipo de prompt tem um nome específico, Chain of Thought, ou seja, linha de pensamento. Trata-se de uma sequência de entradas apresentadas de maneira sucessiva a uma IA para manter uma conversa coerente e contínua, permitindo um diálogo mais embasado e pertinente. Por exemplo, vou tentar fazer com que a inteligência artificial me explique o Teorema de Pitágoras. Como vemos, ela explica muito bem o teorema. Agora, vou tentar relacioná-lo a outro teorema. Podemos tentar continuar relacionando, afinal, ambos são conceitos de geometria. Por outro lado, as inteligências artificiais de texto se especializam na análise e na assimilação de conceitos, bem como na compreensão de suas relações. Pode parecer evidente, mas muitas vezes esquecemos que esses conceitos e relações também são usados na nossa comunicação. Ou seja, tendemos a considerar que sua função se restringe apenas à geração de uma resposta, negligenciando sua capacidade de compreender as informações de entrada. Essa abordagem é errônea. É uma boa ideia aproveitar essa capacidade ao formular. Por exemplo,
O GPT tem a capacidade de reconhecer o que é um gerente de comunidade e o que o torna talentoso e com lábia. Se lhe pedirmos que atue como um, ele vai entender o que precisa fazer. Ao utilizar esses termos, conseguimos obter um resultado mais compatível com nossas intenções, além de aumentar sua criatividade. É preciso ter muito cuidado com a criatividade da IA. O que acontece quando fazemos uma pergunta referente a uma informação não disponível no conjunto de dados de treinamento? Existem duas possibilidades: que diga, usando palavras diferentes, que seu conhecimento é restrito a uma data limite e não tem acesso a informações em tempo real, ou que invente algo. Por isso, é preciso ter cuidado, já que a IA pode apresentar dados errados com grande convicção. Os modelos de linguagem, como o GPT, não são bons com operações aritméticas. Existem soluções como os sistemas MRKL que combinam o GPT com ferramentas externas, como calculadoras, para solucionar esse problema.